paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para trazer para você um testemunho edificante, testemunho de um irmão daqui da igreja, um irmão abençoado, um pregador da palavra, um diácono daqui da nossa igreja, semeando o verbo. Então, um irmão que está ativamente na obra do Senhor e tem muito a agregar através do testemunho dele para a sua vida. Então, nosso irmão é irmão Cândido. Tudo bem, irmão Cândido? Amém, bom dia. Ótimo, um momento maravilhoso de interagirmos e compartilhar a vontade de Deus, a transformação que Deus faz na vida daquele que o buscam. Isso é bom, isso é maravilhoso. Amém, glória a Deus. E para você que está aí nos assistindo, não esqueça de, se você não é inscrito, se inscreva, curte e compartilhe. Compartilhe com todos os seus conhecidos, para que esse testemunho que vai ser contado da vida do irmão Cândido, testemunho edificante, possa edificar a vida dessas pessoas também. Então fique conosco até o final, assista, para que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Então, irmão Cândido, por gentileza, fale um pouco mais sobre a sua vida, fale um pouco mais sobre a sua infância, como foi a sua infância, como foi ali o início da trajetória de vida do irmão. Bem, eu na minha infância fui um garoto muito seguindo a regra da infância do meu tempo, né, que não é como hoje em dia, as coisas mudam, apesar de eu não ser tão velho, mas a infância é muito alegre. Graças a Deus eu tive um pai maravilhoso e uma mãe também. Minha mãe como dona de casa, meu pai comerciante, um homem que batalhou sempre por nós, por minha vida, pela vida das minhas irmãs. Eu tenho muita gratidão aos meus pais. Eles me educaram bem. Graças a Deus isso tem sido muito edificante a minha vida. Sabemos quanto foi difícil, né, a educação perante um homem que veio do interior do estado, que é um homem que se prontificou a trabalhar no mercado, colocou uma merceariazinha pequena e se estabeleceu no seu bairro. Mas graças a Deus, Deus foi maravilhoso conosco. Amém, glória a Deus. E aí, então o irmão teve ali desde o início já uma boa disciplina, né? Uma boa orientação, uma boa educação, né? Os seus pais, eles eram católicos? Sim, a formação da minha família, de antemão do interior do estado, dessas cidades pequenas, que o catolicismo geralmente predomina muito, né? São católicos, sim, mas não praticantes. Não aqueles de estar sempre na igreja, mais assidualmente, não, mas nos batismos. Eu de fato, eu tive ensinamento católico desde a base, do início, né? Eu fui batizado no catolicismo, tive a primeira comunhão, passei por crisma, né? Na minha adolescência, e também tive um convívio com os jovens também, na época da adolescência, já a maioridade, naquele convívio do catolicismo, sim. Então o irmão teve toda a base da igreja católica, né? Então o irmão vem do catolicismo, não é isso? Sim, sim, a minha base toda foi do catolicismo. A minha mãe, ela foi muito enfática no sentido de colocar à disposição, assim, de levam ele para a igreja, aos domingos, lá, para a missa. Todo esse contexto, a minha mãe, ela foi muito incisiva nesse sentido. Ela não ia comigo, também por seus afazeres, né? Ela cuidava das minhas irmãs, cuidava do meu pai também, mas de antemão, sim. Agora, até um certo ponto, o catolicismo, ele foi na minha vida até uns 20 e poucos anos. Aí eu comecei a me afastar da igreja, quando comecei de fato a trabalhar, isso levava uma demanda de tempo enorme também, de horas na minha vida. Aí a igreja foi ficando um pouco de lado, eu tive outros atrativos, outras coisas que me deixavam em outro foco, né? Entendo. Então, a partir dos 20 anos ali, a situação começou a mudar, né? O irmão conseguiu o primeiro emprego, e aí também começou a surgir algumas outras situações na vida. E quais são mais ou menos as situações assim que o irmão foi enfrentando? Naquela época, né, era festas? Como era mais ou menos? Sim, é assim, já voltando um pouco, no meu adolescência, sim. Eu tinha um atrativo enorme, assim, aliás, os atrativos meus eram esportes. Eu praticava futebol de salão no colégio, isso me agarrava muito aquela demanda de tempo no colégio, devido ao futebol.
Depois eu conheci arte marcial, cheguei a me formar em faixa preta de taekwondo quando eu tinha 19 anos. E tudo aquilo foi me trazendo para o lado que o esporte traz, né? A boa conduta, assim, a saúde, não estar bebendo, nem fumando, a todo esse contexto saudável da nossa vida. Mas já que eu passei dos 21, 22 anos, eu iniciei meu trabalho, havia aqueles amigos, aquelas amizades, final de semana. São os carnavais também, que eu era muito assíduo a carnaval, gostava bastante. Todos os anos Aracati era o point certo, era uma turma que já era certinha dos 20 a 30 pessoas, e nos colocávamos sempre à disposição naquele momento ali, naquela data, todos os Aracati. Aí foi um tempo que, entre os 20 até uns 30 sei lá, uns 32 anos por aí, o meu foco foi outro. Foi estar com os amigos, final de semana, aí compartilhava de bebida também, fumar, graças a Deus eu nunca fumei. Também tinha aquelas festas, tinha pagodes, tinha o estágio. Eu, como torcedor do Fortaleza, sempre estava no estádio também. Aí o domingo mesmo era um domingo assim, cheio de variedade, cheio de acontecimentos nesse sentido. Eram os amigos, era beber, era o estágio, era pagode, mas à noite eu sentia um vazio tão grande que só eu mesmo sabia. Aquele momento que tudo acaba, os amigos se vão, eu cheguei na minha casa, me deitei, aí era eu e a minha cama, era eu e meu travesseiro, sabia o que eu tinha, assim, o que me faltava. Faltava muita coisa, assim, porque não tinha aquela paz que eu pensava e refletia comigo mesmo, né? Eu não te conhecia, Deus não tinha me alcançado esse tempo ainda. Aquele momento que eu estava deitado, eu refletia assim, nossa, hoje eu amanheci o dia, fiquei nessa atividade toda, bebendo, me distraindo, saindo. Aí quando chega esse momento, era um peso, era assim, uma dor enorme assim, que eu sentia de aperto ao meu coração. Assim, algo me falta, algo me falta. E nesse meu termo ainda faltava alguns anos ainda, para que o Espírito Santo de Deus pudesse ainda ter me alcançado e me trazido o altar do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma coisa, sabe, Cândido, que a gente pode observar e compartilhar aqui com todos aqueles que estão nos assistindo, que é importante se atentar, é que você foi criado numa disciplina, numa boa educação, mas não foi a disciplina, o bom comportamento que te evitou de viver certas prisões, né? Certas prisões essa que, como você compartilhou, te deixava muito vazio, né? Não te preenchia, era como algo que você procurava saciar, mas não te preenchia. Porque muitas pessoas pensam que você criando, por exemplo, vamos falar dos filhos, né? Você criando o filho dentro de uma boa disciplina, dentro de uma boa educação, você acha que aquilo será suficiente para preservar ele de certas coisas, mas no seu caso, como você compartilhou, isso não te preservou, né? Isso não, porque chegou um momento que você sentiu falta de preencher alguma coisa dentro de você, e você foi buscar nessas coisas, né? Sedento, buscou na bebida, buscou ali nas amizades, nas festividades, e você ainda não era preenchido, né? Sentia falta de algo, que eu creio que depois aí o irmão vai compartilhar que hoje esse algo foi preenchido, mas naquela época isso não foi suficiente, né? Então, muitas das vezes, o que é uma vida sem Deus, né? Uma vida sem Deus é isso. E muitas pessoas que estão nos assistindo podem estar passando a mesma coisa que o irmão Cândido passou, de estar hoje vazio. Você talvez hoje chega na sua casa, você se sente vazio, né? Se sente vazio. E veja que o irmão Cândido teve essa experiência com a vida dele. Ele chegava em casa e estava vazio. Ia para as festas, bebia, compartilhava até, eu creio, de uma certa alegria com seus amigos, né? De uma certa alegria, mas depois que acabava tudo isso, depois que aqueles amigos que não estavam presentes toda a vida com ele saíam, depois que terminava a festa, depois que o efeito da bebida se perdia, isso tudo não supria mais ele. E é consequência do pecado, né? Consequência do pecado. A consequência do pecado, ele nos conduz para esse vazio, para essa solidão, e vai acabando destruindo a vida até chegar ao ponto da morte, né? Mas aí, irmão, você teve essa etapa, né, da sua juventude. Você acha que esse estilo de vida, ele foi aprisionando a sua vida para vícios, para essas coisas? Olha, moralmente, assim, os princípios que meu pai me passou e minha mãe foram muito, assim, rígidos, no sentido de eu não faço o que é errado. Moralmente, graças a Deus, eu era muito equilibrado. Nesse sentido de não fazer coisa errada, eu tinha a dimensão do que não era certo.
o que é certo, o que é errado, obviamente assim aquela pessoa tem, né, assim, essa capacidade. Mas eu entendia que aquilo tudo que eu passava, aquele contexto de diversão, de buscar alegrias em outros locais, hoje nós sabemos que nós temos a dimensão do nosso Deus que tem sido tão, a fidelidade de Deus tem sido tão maravilhosa nas nossas vidas. Nós sabemos que só a alegria do Senhor é plena na nossa vida. Pois a alegria momentânea e passageira e transitória, que é a que eu vivia anteriormente, aquilo me trazia um peso enorme ao meu coração. Isso é compartilhar quando eu conheci a minha esposa, Raquel. Aí eu já pulando, avançando um pouco para o lado da minha convenção, assim, que Deus me alcançou. Eu creio muito assim, que Deus me alcançou, porque pelas minhas forças eu não tinha mínima condição de buscar a Deus assim, porque eu tinha uma rejeição enorme por crente assim, por igreja cristãs. Eu achava assim, nossa, esses caras aí falam uma coisa, falam outra, acaba acontecendo isso e tudo. Eu não acredito, eu era muito cético, né, nesse sentido assim. Aí foi um conselho que a minha esposa fez a mim: vamos para a igreja? Não, igreja, meu amor, igreja para mim, igreja de crente eu não vou. Aí como a igreja que eu me converti era logo na rua paralela que eu moro, logo atrás, aí ela assim, vamos passar uma tarde lá. Ela, não vou. Aí com muita persistência ela falando, até que assim, tá certo, meu amor, eu vou, mas eu vou com uma condição: se você deixar ir com você, depois que eu for para o pagode, depois que eu for para a bebedeira lá com os meus amigos, assim, você pode? Aí ela, com sabedoria que Deus direcionou a vida dela, ela assim, pode sim, desde que você vá comigo. Tá certo. E assim foi. Aconteceu um domingo que eu estava em casa, aí eu falei, meu amor, hoje nós vamos lá para a igreja. Eu citei assim com os dedinhos assim, porque eu não queria de fato nem falar, porque eu estava meio assim retraído, não vou falar que eu vou. Aí ela entendeu assim, tá certo. Aí nisso eu fui com os meninos para o pagode, tudo, à tarde. Teve o futebol, teve aquela interação lá com os amigos. Aí quando terminou tudo eu vim, né? Como eu trabalhava à noite no aeroporto, eu trabalhava à noite sim, noite não, eu sempre estava com sono. Menina era certo, assim. Chegava no final de tarde, dava uma sonolência, e quando eu bebia cerveja, aí que eu ficava mais, o sono batia mais rápido. Aí nisso eu tomava cerveja durante o dia, quando eu saía do plantão de manhã do aeroporto. Aí a cerveja dava uma sonolência. Aí ela, vamos. E eu louco para estar na cama e deitado, mas assim, já que eu falei que eu vou. Aí assim fomos. Aí cheguei lá, teve o louvor, teve a ministração. Aí eu dormia, mais que estava acordado dentro da igreja. Aí nisso ela me beliscava, me apertava, meus braços eram todos cheios de dores aqui, de tanto beliscão que ela me dava para eu acordar. Aí nisso, para glória a Deus, né? Deus deu a direção à minha esposa, que ela teve muita paciência para comigo, né? Porque não foi só uma vez que esse acordo foi colocado a ela. Foi vários domingos. Até com um domingo eu disse assim, sabe uma coisa? Hoje eu vou para o culto sem beber, sem sair, vou ficar em casa, à noite eu vou para o culto. E assim foi. E esse dia foi tão assim satisfatório para mim, que eu senti assim, aquele dia ali as coisas iam mudar na minha vida. Que a presença de Deus na minha vida seria muito maior que qualquer outro estímulo que eu pudesse ter, outra diversão, outros companheiros, que naquele dia eu não quis assim, estar com os amigos que na época eu costumava sair, e assim nós fomos. E assim aconteceu um domingo, aconteceu outro. Que o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso, né, que Ele trabalha da forma que Ele quer trabalhar. Não é muito porque nós queremos, nós entendemos, é o Espírito Santo de Deus que é o seu tempo, né? E até no início da minha convenção, que eu conhecia a palavra do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor me alcançou, eu tinha um certo assim, Senhor, por que agora, já depois de 30 anos de idade, por que não mais novo, mais cedo? Porque é tão bom estar no convívio da presença do Senhor, mas tudo é no seu tempo, né? Uma coisa que sempre foi clara na minha vida. E naquele período, por ser novo convertido, tudo para mim era novidades, né? A igreja era novidade, assim. Quando eu cheguei na igreja, já queria servir. Eu cheguei na igreja, aí eu queria servir, a minha esposa falou, não é o momento certo. Você não vai servir, você vai primeiro entender a palavra de Deus na sua vida, deixar Deus se transformar para daí em diante, mas eu sempre coloquei, minha filha, um dia eu vou estar servindo na igreja. Ela está certa. Aí assim, iniciando, fomos, né? Isso foi em 2009.
Aí nisso, entre altos e baixos, assim, porque não era também todo domingo que eu ia para o culto, até que aconteceu o batismo. Daí eu pontifiquei, não vou me batizar assim. Aí isso aconteceu em dezembro de 2009. Sim, foi novembro ou dezembro. Foi um dos 2 meses aí. Aí isso aconteceu. Aí depois desse momento, tivemos um contratempo, que eu não lembro mais nem qual foi esse contratempo que aconteceu, no sentido de mudarmos de igreja. Não, foi por aceitação de uns amigos nossos que falaram, vamos conhecer a nossa igreja, a igreja presbiteriana, já que eu fui, de fato, batizado em igreja pentecostal. Aí vamos sim. Aí fomos lá para essa igreja presbiteriana, aí lá teve um convívio de casais, aí aconteceu um retiro espiritual, aí nisso a amizade ficou mais próxima com os amigos da igreja presbiteriana. Aí nisso aconteceu, ainda passei ainda quase, eu acho que 3 anos na igreja presbiteriana, mas me faltava muita coisa. Pela espécie da doutrina, o formato da doutrina presbiteriana, eu não me enquadrava muito bem naquele contexto ali. Eu estava junto com os amigos, mas me faltava muita coisa assim, no sentido de a doutrina era diferente. Não que não seja uma doutrina certa, a doutrina de Deus, sim. Nós somos irmãos em Cristo com os irmãos presbiterianos sim. Mas muita coisa deixava um pouco, o meu estilo de pensar, de acreditar, de servir também era diferente. Até que na igreja presbiteriana, já no início dos anos de fé, eu me pontifiquei em levantar lá um trabalho específico que Deus tem colocado no meu coração, ao trabalho de evangelismo na rua, no centro à noite. Daí eu não vi muito apoio de respaldo com os irmãos, né? Assim, a poucos iam conosco. Aí até que eu busquei auxílio de pastores amigos, né? Que eu conheci na igreja que eu fui convertido antes, na igreja pentecostal. Aí de antemão dos pastores que me concedeu assim, estendeu a mão no sentido assim, vamos sim, está comigo. Que tiveram conosco também na igreja presbiteriana, foi o pastor João Batista. Foi um dos que eu cheguei e falei, pastor, o senhor topa estar conosco? Vai ser um dia X, um sábado, geralmente era sábado à noite, no centro da cidade, evangelizando, distribuindo sopa, aquelas pessoas que lá se encontram. Aí o pastor se pontificou, o pastor João Batista foi, aí lá a gente iniciou aquele projeto. Aí que eu vi que não estava meio assim, não estava legal assim para mim. Eu senti a necessidade de estar junto com os irmãos da igreja em qual fui batizado, né? A minha esposa, ela nunca, de fato, ela saiu da igreja que eu me batizei, né? Que é a igreja que eu fui convertido, que é a igreja pentecostal. E ela sempre orava para que eu retornasse, né? Porque eu estava meio na igreja presbiteriana, mas ela nunca assim também se identificou no estilo da doutrina presbiteriana. Isso aconteceu depois de uns 3 anos, aí foi que eu cheguei, de fato, ao pastor da igreja presbiteriana que eu congregava e disse, pastor, não está sendo muito difícil, a minha esposa não está comigo congregando nessa igreja, está em outra, e por questão assim de me adequar, de entender assim a doutrina, eu vou instalar novamente na igreja que eu estava antes. E ele entendeu, foi bênção para a minha vida. O pastor Tibérios, um homem muito, naquela época, muito sábio, também conseguiu identificar que não era, que eu estava de fazia parte do formato que eu entendi o que era servir a Deus, né? Estar embutido na obra de Deus. Isso assim aconteceu. Aí lá eu passei alguns anos nessa igreja, que lá eu fui ordenado a diácono, e passei como responsável da diaconia da igreja durante alguns anos, e tem sido para mim muito edificante assim, falar de toda essa trajetória, de qual Deus tem trabalhado a minha vida, sabemos que é de graça em graça, em glória. Deus tem me segurado com sua mão poderosa e abençoadora esse tempo todo, eu nunca me afastei do caminho do Senhor Jesus Cristo. A cada dia é um dia, né? Um dia vivido que for pela graça de Deus, sua misericórdia, que seríamos de nós. Amém, glória a Deus. Veja o quanto Deus trabalhou na vida do irmão Cândido. Você muitas das vezes, o irmão Cândido aqui na igreja, meus irmãos, ele é assim, ó, muito pacífico, amoroso, tranquilo. Oxe, tranquilidade não é dom, né? Você vai conversar com ele, você sente essa paz, essa tranquilidade. Então, mas você não sabia, né, por exemplo, que ele não gostava de crente. Olha aí, ó, o que não gostava de... não gostava de crente, hoje está aqui, é um servo do Senhor, é um crente, firme na presença do Senhor, trabalha no reino de Deus.
E ele compartilhou, meu irmão, eu vou fazer aqui uma pergunta, que você era um pouco cético, né? E eu gostaria de perguntar que se o irmão compartilhasse um pouco mais, como antes do irmão vir, né, para Cristo, antes do irmão estar nessa caminhada, nessa jornada com Cristo, como o irmão via Cristo, como era o relacionamento do irmão para com Cristo? Era zero, era nulo? Você tinha uma certa crença, porque você odiava o crente assim, pelo fervor dele no Evangelho, ou porque você acha que ele... Como era, assim, mais ou menos, essa sua visão cética, essa sua visão contrária ao crente? É porque eu não tinha entendimento da transformação que Deus propõe a cada pessoa, da forma que Ele, de fato, Ele faz, né? E para mim, quando a pessoa estava na igreja, para mim, que dali já era santo. Não podia errar, seria impecável. Isso me deparei com várias situações de irmãos que estavam no convívio da igreja cristã evangélica, e por alguma maneira se afastaram, voltaram a fazer práticas erradas. Isso para mim me chocava, né? Que eu não tenho entendimento assim da palavra de Deus. Eu criei um Deus que é soberano, mas um Deus distante, um Deus muito distante da minha vida, né? Como eu falei, moralmente eu era uma pessoa assim, equilibrada, mas me faltava muita coisa. Quando falta Deus, falta tudo. Até quando eu falando de igreja que eu congregava, era a igreja IEGEC, né? Igreja Evangélica Senhor Jesus Cristo, que passou essa igreja e comunidade cristã do Calvário. O pastor Luiz Barbosa, a pastora Raquel, né? Raquel Guimarães. Então foi naquela época que eu me converti lá. E quando eu chegava na igreja, assim, nos primeiros convívios com a igreja, para mim tudo era aquilo novidade, eu via aquelas pessoas, eu achava, nossa, aqui, todo mundo aqui, né? E eu via as pessoas louvando e adorando ao Senhor Jesus Cristo, mas eu não tinha dimensão assim, que a igreja no conjunto, assim, na unidade do corpo de Cristo, precisa ser trabalhada. E com esse trabalho, as pessoas se prontificam por opção dela própria, se afastarem daquele convívio, daquela comunhão com Cristo, a tendência é o erro, né? O ser humano já tem tendência ao erro. E aquilo me chocava muitas vezes assim, nossa, esse cara estava comigo na igreja lá, estava lá no culto, e hoje em dia ele já está fazendo aqui isso, aquilo, outro. Aqui para mim era uma dimensão muito chocante a minha vida, né? E isso me deparava dentro da igreja, sim. Aí que Deus foi mim, de fato, com o entendimento da palavra, né? Com busca, com perseverança na vontade de Deus, Deus vai abrindo nossa visão, assim, no sentido que, gente, é Cristo que nos deixa em pé cada dia. Se não for Deus por nós, o que seríamos de nós, né? Isso quer dizer que a igreja é um local de esperança, de mudança de vida, de transformação, de cura, de restauração, mas tudo isso está embutido na vontade do Senhor Jesus Cristo. Não é pelo homem, não é pelo pastor, não é por quem queira estar lá que vai lhe ajudar, não. Se não for você se prontificando a cada dia, renunciando o seu eu, buscando um motivo de se alegrar com Deus nessa caminhada, ter a sua ardência ao seu coração, saber, Senhor, até hoje o Senhor tem provido a minha vida, o Senhor tem sido tão bom para comigo, assim, o Senhor entende os meus erros, as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas tendências pecaminosas, ao engano, mas mesmo assim o Senhor me ama, e é cada dia. Se não for esse cada dia, meu irmão, se deixar só para o domingo, no dia da cerimônia, você não tem força, e nesse período todo, Deus foi em 2006, se eu não estou equivocado, foi, final de 2005, 2006, isso já tinha alguns anos de fé, aí foi na época que eu, de fato, minha visão, assim, Deus ter me direcionado é teologia, aí eu passei uns 5 anos ainda, cursando a faculdade de teologia, e foi muito bom para mim, foi um aprendizado maravilhoso na minha vida, nessa caminhada, pelo fato do trabalho que eu estou até hoje em dia, já estou muitos anos nesse trabalho, da minha função, que ela muitas vezes me deixa limitado em relação à minha frequência para com a igreja, né? Porque eu trabalho de 2 da tarde até as 22 horas da noite. Aí isso me foge um pouco, estar no convívio com os irmãos, me falta muito. Aí nisso que eu vi que a teologia pela manhã, as aulas na faculdade de manhã, isso para mim seria ótimo. Eu queria estar em convívio com os irmãos também, aprendendo a palavra de Deus. Isso foi até muitas vezes perguntado aos alunos, na época, minha professora, que ela perguntou assim, qual seria o seu foco? Você está aqui conosco, né, nesse ensinamento, buscando de fato o ensino da palavra de Deus. Uma das coisas que eu dizia assim,
é a presença e a unidade com os irmãos. Já que eu não posso estar à noite devido ao meu trabalho, eu estou aqui pela manhã, isso está me suprindo assim. A presença de Deus na minha vida, a busca, né? É bom estar junto com pessoas que confiam e confessam a mesma fé. Aí nisso passou-se uns 4, 5 anos aí nesse local, que foi muito bom para mim de aprendizado. Aí foi na época da pandemia também, que eu me afastei de fato, que eu fiquei mais distante das aulas. Ainda faltam algumas 3 cadeiras ainda para completar o curso completo. Mas foi muito edificante a minha vida, muito. Glória a Deus, glória a Deus. Para quem, como o irmão compartilhou aqui, algumas pessoas ele citou. Por exemplo, a esposa dele, a Raquel, a irmã Raquel, que também congrega aqui conosco, a irmã de Deus. E o pastor João Batista é o pastor aqui da igreja Semeando o Verbo, né? Que esteve ali no trabalho, inicialmente eles trabalharam juntos, né? O irmão, como ele compartilhou, ele tinha esse ministério de levar ali refeições para as pessoas moradores de rua e pregavam a palavra do Senhor, né? Era dado um acompanhamento também espiritual, era levada a palavra do Senhor Jesus. E veja a sabedoria da irmã Raquel, né? Para você, mulher, que muitas das vezes tem um esposo que está distante dos caminhos do Senhor, veja como ela foi sábia, como ela teve paciência, né? Para conduzir o Cândido Júnior para a presença do Senhor. Então, veja, né, que quando você que é casado e tem um cônjuge que não faz parte, não compartilha da mesma fé que a sua, peça sabedoria a Deus para poder conduzir esse cônjuge para a presença do Senhor. E nós vemos aqui um relato verídico de que a esposa dele tinha fé na pessoa de Cristo Jesus, seguia os caminhos de Deus, mas ele estava distante. Mas através da sabedoria que Deus deu a ela, e ela foi conduzindo, né? Ele veio para Cristo, está aí. Os dois hoje trabalham na obra do Senhor. E eu creio que Deus pode restaurar também assim a vida na questão conjugal, de vocês dois um dia estar na obra do Senhor. Para você que está nos assistindo e tem algum cônjuge que não compartilha da mesma fé. E aí, Cândido, eu te pergunto, que você falou que você tinha o costume de trabalhar, né? Aí você bebia, e depois de você beber, você ia para a igreja. Você chegava aí alcoolizado para a igreja? Tinha o efeito ali no início, no começo? Sim, eu ia de fato daquele jeito mesmo. Mas como eu te falei antes, o meu natural assim, aliás, a cerveja me deixava um sonífero. Quando eu tomava cerveja pela manhã, ia com os meninos para os pagodes à tarde, quando estava à noite eu pronto, era sentar e dormir. Aí muitas vezes sentava e dormia, e era esse contexto todo que minha mulher, graças a Deus, Deus ter colocado a Raquel na minha vida. Já esse ano vamos fazer já 18 anos que estamos juntos, para a glória de Deus. E falando da Raquel, eu falo um pouco, pedindo aqui a licença dela, para que eu possa também compartilhar um pouco, que traz edificação, né? Aqui nós estamos aqui compartilhando o que Deus tem feito às nossas vidas, e ela como minha esposa também. Eu vou abrir um pouco aqui o leque também de testemunho dela. Entre 2006 e 2009, nesse período que eu conheci a Raquel em 2006, nesse período ela se afastou da igreja também, já que também eu não comunhava a minha fé com ela. Ela esteve comigo esse tempo, e nesse período, desses 3 últimos anos, foi os últimos anos de carnavais em Aracati. Teve o carnaval, se eu não me engano, foi em 2007 ou foi 2008, que foi o último, que não fomos para Aracati, fomos para Itaiçaba, que é uma cidade bem próxima a Aracati, que a minha irmã reside lá. E nisso tudo, Deus é tão poderoso quando Deus usa quem Ele quer, né? Da forma que Ele quer e quem Ele quer. A gente muitas vezes quer uma certa formalidade, uma certa coisa, não. Um certo local, o irmão da igreja vai aparecer comigo todo de paletó, com o irmão com a Bíblia na mão e falar assim: meu irmão, esse aqui não é teu local, volta para a igreja, busca o Senhor. Não, gente, é diferente de tudo isso. Eu estava com a Raquel nesse dia. Ela já foi para o carnaval comigo, não muito satisfeita com a forma que nós estávamos, né? Principalmente ela, uma mulher entendedora da palavra, uma mulher que já conhece, que Cristo já alcançou ela desde a sua juventude, com 15, 16 anos, né? Então, resumindo, nesse dia nós estávamos dentro de um tanque, assim, vizinho uma lagoa, com os irmãos bebendo também, junto com os amigos também que nós tínhamos na época.
E nesses amigos também que na época, tinha um rapaz também que estava conosco, que é da Umbanda. Ele é macumbeiro, né? Gente, irmão também estava conosco lá. Aí a Raquel começou a chorar por nada assim, e sentiu assim vontade de se expressar assim, buscar um colo amigo de alguém que ela pudesse compartilhar o que ela estava passando naquele momento. Aí nisso ela buscou esse rapaz, né? Ela chegou para ele e falou da dificuldade grande que ela estava ali, naquele momento estava ali porque eu queria estar ali naquele momento, naquele carnaval, que seria o último carnaval que nós passamos juntos, e ela compartilhou que ela sofria bastante com a ausência de estar distante da igreja, distante dos amigos, distante de compartilhar a fé e unidade com os irmãos, distante de vivenciar, né, o que Deus tinha feito já na vida dela. E nisso tudo, naquele clamor dela falando, o rapaz falou, você imagina, né? Um bandista, o rapaz da Umbanda falou assim: Raquel, o que é que tu está fazendo aqui, mulher? Volta para a tua casa hoje mesmo, assim. Deixa essa besteira que muito tempo ela ficou um pouco assim, meio chateada com os irmãos da igreja com ela congregava, que os irmãos falavam da vida dela, que ela estava distante, ela fofoca, contenda. Ele falou: esquece tudo isso, volta para a igreja, volta para Cristo, traz uma alegria para ti na tua vida. Ela sim, começou a chorar. Aí isso aconteceu. Isso nós estávamos, acho que no segundo, era um dia de carnaval. O carnaval para ela ali acabou. E nesse meu tempo eu não sabia de nada, porque eu estava um pouco distante, vi ele só conversando ali. Aí quando passou-se tudo, fomos para casa, ela me relatou: meu filho, você quer ficar comigo? Você vai me entender que a partir de hoje eu não vou mais estar em convívio com bebida, com carnaval, com tudo isso aqui. Eu quero voltar para Cristo. Isso foi no segundo dia de carnaval. Aí pronto, o carnaval acabou para nós. Aí também fica um pouco triste assim, que ela estava daquele jeito. Aí assim que voltamos para Fortaleza, em casa já, a gente faz para onde ficou. E foi aquele processo que eu falei no início, né? Acordo que eu fiz com ela, de ela me entender que eu só ia para a igreja se eu tivesse, depois de fazer, estar com meus amigos, beber e fazer tudo que de fato, aquela tendência errada que de fato eu tinha, né? Agora, esticar um pouco assim, de que Deus, assim, dos milagres que Deus faz, né? Porque a cada dia é milagre de Deus, né? A nossa vida, a cada dia Deus tem feito milagres na nossa vida. E milagres e livramentos que eu tive nesse período todo, nesse meio termo, quando eu passei a caminhar, assim, a buscar a igreja, buscar a Deus, até a minha conversão, nesse período de tempo eu tive meus altos e baixos também. Como eu falei, eu ia para a igreja aos domingos também, mas não deixava de beber e de sair. E nesse período de tempo também aconteceu várias situações comigo, caóticas, assim, triste, assim, de saber, assim, como é que esse cara está vivo. Uma delas, que eu saí com os meus amigos, até hoje eu não sei para onde eu fui, onde eu estava, só sei que eu cheguei em casa, minha mãe fala que eu abri o portão, dei uma tainha assim na cama, pulei na cama, deixei a moto ligada lá fora e cheio de raladura nos cotovelos e no joelho. Aí no outro dia, haja carão, haja falatório. Como é que faz um negócio desse? Aí nisso eu liguei para os meus amigos assim: a gente estava onde, mano? Aí, não, tu estava conosco, tu saiu, até hoje eu não sei onde aconteceu, onde eu estava, o que aconteceu. Olha que coisa maravilhosa, né? Você vem só no automático de Deus, né? Você vem Deus guiando, chega naquele portão, para e pula e ela está indo e dorme. Gente, que Deus é livramento de Deus. E outras vezes também que eu lembro também, por diversas vezes eu bebi e saía de moto. Uma delas foi na Avenida Carlos Gereissati, que ela vinha do aeroporto, em que eu vinha, e uma das várias vezes que eu dormia também, assim, cochilava, né? Com sono de bebida também. Aí eu cochilando, vou descansar aqui em cima da moto. Fechei os olhos, imagina você dirigindo uma moto e pensando em cochilar. Nisso eu fiz. Aí quando eu abri os olhos, já estava puxando ele para o lado do alambrado, assim, já para bater assim, na lateral da pista. Aí foi que eu acordei, puxei, aí guiei. Assim, você percebe que Deus tem um propósito, né? Deus é tão maravilhoso que parece que Ele coloca, Ele coloca a sua mão protetora e abençoadora, né? Da forma de trazer um livramento, né? Trazer assim, não, deixa ele um pouquinho mais aqui, porque ele é alguém que de fato ele vai
vivenciar assim, o que eu quero fazer na vida dele, né? As bênçãos, a bondade, a graça, a misericórdia, o amor, isso tem assim, sido enorme em nossas vidas. Aquele que conhece a Deus de fato e proclama a verdade, né, de um Deus que supre todas as dificuldades, supre tudo aquilo que precisamos assim, esse reconhece assim a bondade de Deus na sua vida. Amém, glória a Deus. Como é maravilhoso o cuidado de Deus, né? Porque Ele já cuidava, né, da sua vida, já preservava pela sua vida, porque Deus já sabia o que Ele ia fazer com você, né? O que Ele ia operar, e glória a Deus por isso. E eu fiz até a pergunta inicial, porque tanto isso serve como, por exemplo, a Raquel, ela foi muito sábia, porque ela sabia que você ia desse jeito, mas mesmo assim ela ali ia com alegria, ela, né, e não dizer, só porque você está nesse estado aí é melhor que você fique em casa. Não, ela vai desse jeito mesmo. E também a igreja, né, a igreja saber que as pessoas, ela vêm para cá e tem o seu processo de libertação, né, tem o seu processo de mudança, então, de também abraçar, né, e ajudar, porque nós temos um processo de mudança. Então veja que o Cândido, ele foi se libertando aos poucos, mas Deus o libertou e está aqui para a glória de Deus, totalmente liberto. E, irmão, eu gostaria, porque aqueles que estão nos assistindo, muitas vezes têm dificuldades similares, né? Tem processos similares. E o irmão compartilhou que o irmão tinha muito assim, essa questão da bebida, né? E no grau do irmão, assim, sobre essa questão da bebida, o irmão achava que tinha uma certa dependência em questão à bebida, o irmão era muito dependente à bebida, né? Como o irmão pode compartilhar um pouco acerca disso, para mostrar para aqueles que estão nos assistindo, que estão sofrendo com isso também, porque o irmão hoje foi libertado da bebida, né? O irmão hoje é liberto disso. Então você que está nos assistindo, você também pode ser liberto. Aqui um irmão que sofria com isso e hoje está liberto. Como era mais ou menos esse grau, essa relação assim com a bebida? A bebida em si, ela para mim, ela tinha uma certa, assim, ela ocupava muito o meu tempo, no sentido que eu estava de fato de folga do meu trabalho. A bebida para mim era um escape, assim, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou compartilhar aqui as minhas lutas, era a bebida assim. E também minhas alegrias, né, de fato. E quando chegava sexta-noite, já para o final de semana, aquilo para mim parece que assim, que os lábios de quem conhece assim, a bebida, que tem esse costume de estar bebendo, ele já sente a vontade de dizer assim, não conta as horas para de fato eu começar a buscar minha cervejinha, buscar minha cachaça, buscar alguma coisa que de fato me traga algo para mim, uma alegria, algo diferente, embora seja passageiro, que me deixe à vontade, me deixe tranquilidade, me relaxe. Isso sim, essa busca da bebida para mim era um caso complicado, assim, porque eu sempre me identifiquei com a cerveja, né? Aí depois eu passei de fato a entender que os meus amigos, a maioria também tomava cachaça, eu achava legal. Olha como o inimigo das nossas vidas a convivência, né? O inimigo das nossas vidas, ele é tão tendencioso assim, querer que nós assim, seja mais agarrado, assim, acorrentado pelo engano, que diz assim, tenta a cachaça, né? Coisa mais social, assim, os meninos lá tomando a cachaçinha deles, economicamente também era melhor. Aí eu comecei também a me envolver também nesse meio também. Mas foi um tempo assim que quando eu vi que Deus me deu um propósito maravilhoso de buscar a vontade do Senhor Jesus Cristo, que a plenitude de Deus na nossa vida é maior, aquilo foi, para mim foi tão, assim, foi do nada. Gente, a partir de hoje eu não quero mais isso para a minha vida, e mudei. Me tirei de mim mesmo, assim, eu não quero, não faz legal, não bate o testemunho de fé, de vida que eu tenho também. E tudo isso foi para o lado, assim, rapidinho passou. Porque a transformação em si, você fala muitas vezes assim, alguns buscam o convívio com os irmãos, buscam a Cristo para se afastar da bebida, para deixar o cigarro, para buscar o casamento, buscar um trabalho. Mas nosso Deus é muito maior que isso, gente. É uma coisa muito maior que tudo isso. O nosso Deus é tudo na nossa vida. Não é só um fator da ausência da bebida ou do cigarro, é buscar um trabalho. É tudo a nossa vida. É no amanhecer, é no anoitecer, é no dia a dia. Como eu falei, é um Deus de... Você não deixa de ser crente
você continua crente quando sai da igreja, né? Nisso o testemunho tem que ser verdadeiro. Não dá para brincar de ser crente hoje. O negócio está tão complicado, é tão difícil, meu irmão. É tão difícil assim a renúncia, né? Você renunciar de fato que a tendência, o engano ali, a tendência da carne, da errado. Não dá para brincar de ser crente. É o convívio para com Deus, é vivenciar a... Dos anos para cá, um tempo para cá, eu tenho procurado muito devocional, diário. Aqueles dizem que assim, eu não tenho tempo. Você não tem tempo porque você não coloca como objetivo a sua vida, né? Se você colocar, você vai ter tempo. E isso eu tenho priorizado muito o devocional, porque é aquilo que nos fortalece. E é aquilo que não deixa em pé perante todos os dias as lutas e dificuldades que temos nos aparecido, tem nos apresentado, né? Amém, amém. Irmãos, hoje o irmão Cândido, ele congrega aqui conosco na Igreja Semeando o Verbo, né? O Senhor chamou você para cá. Você gostaria de contar um pouco sobre essa experiência de você ter vindo para cá? Como foi o que o Senhor te chamou para vir para cá, para congregar conosco, que nos ajuda muito aqui na obra, né? O irmão gostaria de compartilhar um pouco? Sim, em um período da 2021, se eu não estou equivocado, foi 2020. Aquele período lá da pandemia, né? Já estava um pouco na pandemia. Eu sofri um acidente do trabalho, retornando para casa, um livramento de Deus, mas um milagre que Deus tem feito a minha vida. E eu parado em um sinal à noite, eu de moto, parado em um sinal à noite, um semáforo, e vem um responsável atrás e bate na minha traseira e me joga ao chão. Aí eu quebrei meu ombro em 3 partes aqui, bati a cabeça no chão, mas glória a Deus não teve dificuldade, no sentido de trauma na minha cabeça, foi meu ombro mesmo. Passei por uma cirurgia, fiquei um tempo afastado assim do trabalho, e nesse período de tempo Deus direcionou a buscar um outro local, uma outra igreja que eu possa congregar. E naquele período eu vi que o pastor João Batista, pelo nosso conhecimento, a nossa amizade, eu já conheci o pastor Batista há alguns anos também, a gente congregava na mesma igreja, na comunidade do Calvário junto, comunidade cristã do Calvário juntos. Aí eu vi o pastor João Batista como alguém que podia de fato, aquele que ser minha referência, assim, como de fato ele é, o meu pastor, o meu amigo. Aí eu passei a vir à igreja, né? Um novo projeto também, uma nova visão assim, que era um localzinho pequeno, com poucas pessoas. E eu vi que naquele local ali, Deus deu direção para que no local ali você vai servir. Você vai ajudar, vai trazer uma ajuda. É naquele local que eu, de fato, a direção de Deus foi. E tem sido até hoje, né? Até hoje, de 2021 a 2020, eu acredito que foi. Até hoje, eu estou aqui, para a glória de Deus, que Deus tem me colocado. Eu estou aqui no serviço da igreja, ajudando como instrumento de Deus aos irmãos também da igreja. E para mim tem sido maravilhoso, maravilhoso. Amém. Para a gente concluir aqui, eu vou deixar as considerações finais para o irmão falar. Se o irmão quiser falar alguma coisa para os telespectadores, fique à vontade, tá? Então, agora nesse momento, eu deixo o irmão à vontade para falar um pouco aí nessas considerações finais desse testemunho edificante, dessa vida que hoje para nós é uma bênção gigantesca, que é a vida do irmão Cândido. Então, fique à vontade, o irmão, para falar. Nós estamos, fale nessa daqui, ó, que o irmão pode estar falando aí para as considerações finais, compartilhar o que o irmão ainda deseja compartilhar aí no final desse nosso momento. Amém. Muito obrigado. Que foi uma maneira muito satisfatória e transformadora, assim, de ajudar os irmãos que precisam da mensagem, a mensagem de Deus, essa mensagem que tem trazido muita restauração à vida de Deus que nós buscamos a cada dia. E pelo fato, nós falamos em tudo aqui, esqueci de citar, uma base fundamental da nossa vida, que é a família. Minha esposa se chama Raquel, eu tenho 3 filhos, tenho o Júnior, que já mora em Belém do Pará, já tem um rapaz de 25 anos, tem uma Bruna também, que tem 23,
que é uma serva do Senhor Jesus Cristo também, e eu também tenho um garoto, tenho um Levi, uma bênção do Senhor às nossas vidas. E eu quero dizer para os irmãos que não existe caminho melhor. Aliás, Cristo é o caminho. Então tenha fé, perseverança, acredite sim na sua caminhada. Como eu também superei meus problemas, superei minhas dificuldades, e até aqui me ajudou o Senhor e ajuda. Meu Deus tem sido de ontem, de hoje e eternamente. E é por esse Deus que eu me agarro e acredito, tenho fé e esperança no poder e autoridade de Deus. Obrigado. Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós aqui compartilhamos acerca do testemunho do irmão Cândido, e esse testemunho eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai abençoar a sua vida. Eu creio também que vai abençoar a vida de outras pessoas. Então não deixe de compartilhar, compartilhe, já envie esse testemunho para vidas que estão precisando ouvir acerca daqui do que foi compartilhado, em nome de Jesus. E nós estamos aí com as nossas programações, então sempre esteja acompanhando o canal. Nós estamos publicando todas as segundas-feiras as nossas devocionais. Nós temos os cultos, dia de terça, quinta e domingo, que são transmitidos ao vivo, mas também fica gravado aí, caso você não consiga acompanhar ao vivo, para depois você assistir. E agora, todas as sextas-feiras, vamos estar publicando esse vídeo acerca de testemunhos de vida, daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. Então, assim como foi compartilhado aqui do irmão Cândido, o que Deus fez na vida dele, uma pessoa que não queria viver assim uma vida de crente hoje está aqui, né, que tinha uma certa repudiava um pouco, né, o crente, mas hoje está aqui compartilhando dessa fé. O Senhor trouxe, o Senhor resgatou, o Senhor trouxe livramento, o Senhor libertou de certas coisas, e hoje está aqui para a glória de Deus. É um pregador da palavra, é um homem que é um diácono aqui na nossa igreja, nos ajuda em todo o processo, e também tem um lindo trabalho que ele gosta muito de fazer, que nós leva a igreja para as casas de recuperação, para estar pregando a palavra ali para quem está naquele processo de libertação dos vícios do álcool e da droga. Então, não deixe de estar sempre antenado, sempre aí na expectativa de estar recebendo os vídeos, estar também assistindo todos os nossos vídeos, tá bom? Então, você que quer ter mais desse conteúdo, já esteja aí participando, porque todas as sextas-feiras nós vamos estar divulgando esses vídeos em nome de Jesus. Amém? Então ficamos por aqui, mas antes de tudo, vamos fazer uma oração? Vamos orar, vamos para que a semente desse testemunho que hoje foi gerado aqui possa entrar nas vidas e possa gerar salvação na vida das pessoas e transformação de vida em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu agradeço pela vida do irmão Cândido e pelo que ele acabou de compartilhar conosco. Que o Senhor possa protegê-lo e conservá-lo sempre nos teus caminhos, que os pés dele sempre estejam enraizados no Senhor. E abençoe, ó Pai, para que a semente do testemunho hoje gerado possa alcançar vidas, possa penetrar em vidas e gerar transformação e restauração. Abençoe, Pai, para que essa mensagem venha impactar nas vidas que estão assistindo, no nome de Jesus. E assim nós somos gratos pelo teu cuidado e zelo. Somos gratos pela vida do irmão Cândido e somos gratos por todos aqueles que têm nos assistido. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, até o próximo testemunho, em nome de Jesus.